Oi, gente. Esperar um pouquinho para começarmos, que eu acho que o assunto vai ser um pouquinho interessante. Eu tô um pouco rouca, vocês não reparem, mas eu vim aqui conversar um pouquinho de um questionamento que me fizeram semana passada, que eu gostaria de conversar com vocês sobre isso. Bom, o questionamento foi o seguinte: me perguntaram, Dirce, por que eu tenho que ir ao dentista? E a pessoa em seguida me falou o seguinte: eu vou ao dentista porque minha mãe me orientou para eu ir, né? Então eu não sei se o fato do nome dentista estar relacionado a dente. Algumas pessoas pensam que nós dentistas cuidamos de dentes. O que acontece? Algumas delas vão pensar o seguinte: se meu dente não está doendo, não está cariado, por que eu preciso ir para o dentista? Né? Outras poderiam responder: a gente tem que ir para o dentista para cuidar da estética do sorriso. Outras falariam: a gente tem que ir ao dentista agora para fazer lente de contato, fazer um clareamento. A minha resposta para vocês é a seguinte: todas essas respostas são válidas, mas eu acrescentaria ainda que nós dentistas, nós não cuidamos só de dentes. Nos 2 primeiros anos da faculdade, nós estudamos todo os sistemas do corpo humano. Sistema respiratório, sistema digestivo e sistema neurológico, entre outros, e estudamos também o sistema estomatognático. Nos 3 anos seguintes, nós focamos mais no estudo do terço inferior da face, que é a região que nós somos responsáveis pelo diagnóstico e tratamento. Mas por que então a gente estuda todos esses sistemas? Porque um sistema depende do outro para funcionar bem. Quer um exemplo? Por exemplo, chega no meu consultório um paciente que tem refluxo gastroesofágico. Muitas vezes ele nem sabe que tem, não foi diagnosticado ainda pelo médico, nem recebeu nenhum tratamento. Quando a gente vai avaliar esse paciente, nós vamos observar o quê? Danos na estrutura do esmalte por ação química do suco gástrico. O que nós vamos observar também? Um aumento da salivação. Então, o mau funcionamento de um sistema, no caso digestivo, está influenciando na integridade do sistema mastigatório. E muitas vezes somos nós, dentistas, que vamos diagnosticar esses distúrbios. E claro, vamos encaminhar para o médico para que esse paciente possa ter um diagnóstico, uma confirmação de diagnóstico e tratamento. Mas por que eu estou falando isso tudo para vocês? Para que vocês entendam que nós não diagnosticamos só dentes, os distúrbios relacionados a dentes. Os dentes e a cavidade oral é apenas uma parte pela qual nós somos responsáveis pelo diagnóstico e tratamento. O paciente, quando vem no nosso consultório, nós vamos medir a pressão arterial, né? Muitas vezes os pacientes aqui no meu consultório foram encaminhados para o cardiologista porque eu identifiquei que a pressão dele estava alterada. Aí ele confirmou-se o diagnóstico e ele foi tratado adequadamente. Mas você disse que os dentistas são responsáveis pelo terço inferior da face, correto? Sim, correto. Nós dentistas somos responsáveis pelo terço inferior da face. E quais são essas estruturas que estão relacionadas? Então, vou responder para vocês. Vamos lá. Terço inferior da face. O que nós dentistas vamos avaliar? Nós vamos avaliar o músculo, nós vamos palpar esses músculos, nós vamos ver se esses músculos não estão doloridos, se não tem nódulos. Nós vamos observar assimetrias musculares, porque muitas vezes os pacientes procuram os dermatologistas para fazer
correção de assimetrias musculares ou preenchimento de lábio. Mas o que acontece? Às vezes esses nossos pacientes não tem nada de errado com isso. Não é isso que eu quero dizer. O que eu quero dizer é que isso pode estar relacionado ao fato do paciente mastigar só de um lado. Quando ele mastiga só de um lado, essa musculatura vai ficar mais malhadinha, ele vai ficar mais volumoso, o lábio vai ficar mais volumoso e esse outro lado, o lábio vai ficar fino e a musculatura vai ficar fina, igual na academia. Se a gente malhar só de um lado, o lado que nós malharmos vai ficar mais, o músculo vai ficar mais hipertrofiado. Então, muitas vezes essas assimetrias musculares estão relacionadas com falta de volume dos dentes, com mau posicionamento dos dentes na arcada, com uma deficiência no desenvolvimento ósseo. Então, eu falei um pouquinho dos músculos, né? Principalmente do músculo masseter, que é mais fácil de eu explicar para vocês, porque esse músculo... Pronto, voltamos. Então, o que mais que tem no terço inferior da face? Nós temos a articulação temporomandibular. Se vocês colocarem os dedos na frente do ouvido e abrir e fechar a boca, vocês vão observar isso aqui se movimentando. Isso aqui é a articulação. Muitas vezes os pacientes procuram otorrino com dor de ouvido, zumbido, ou procuram um neurologista com dores de cabeça, e esses sintomas, muitas vezes a causa é a disfunção, né, o mau funcionamento dessa articulação, e muitas vezes o otorrino encaminha para o dentista, para que ele possa cuidar desse paciente. Então, isso também pode estar relacionado com problemas oclusais, com doenças oclusais. Então, nós estudamos o músculo, a articulação, nós também apalpamos os gânglios. Nós temos os gânglios aqui cervicais, nós temos os gânglios submandibulares e sublinguais. Nós apalpamos essas regiões e são os nódulos, são uns nódulozinhos que, quando eles estão inflamados e doendo, isso pode estar relacionado com algum processo inflamatório ou infeccioso, que pode ou não estar associado com problemas da cavidade oral. Agora, focando mais na cavidade oral, o que é que nós vamos avaliar? Os dentes? Não. Nós vamos observar todo o revestimento bucal da mucosa oral. Nós vamos avaliar cor, textura, se há aumento de volume, vamos avaliar a região da língua, que a gente chama de assoalho bucal, nós vamos avaliar a bochecha por dentro. Muitas vezes o paciente que tem uma anemia mais grave, essa gengiva apresenta-se pálida, a língua perde essa característica papilosa e rugosa e se torna mais lisa e brilhante, há aftas recorrentes. Então, a gente avalia todos esses detalhes, observamos se não há alguma manchinha, alguma lesão que pode ser pré-cancerígena. Então, elas devem ser diagnosticadas e tratadas, né? Nós somos responsáveis por isso, por esses diagnósticos. E, claro, nós vamos avaliar também os dentes, como eles se articulam, se o paciente, possibilitando que o paciente possa ter uma mastigação eficiente. Então, somada tudo isso ao exame físico, nós vamos observar a postura, como que é a postura desse paciente. Somando-se o exame físico e clínico, nós também vamos fazer a avaliação de imagem, que são as radiografias. E essas radiografias servem para quê? Para que servem essas radiografias? Essas radiografias, elas vão nos auxiliar, não só no diagnóstico de cárie, mas também vão nos auxiliar no diagnóstico de alguma patologia óssea. Então, a minha recomendação para vocês é que aquela frase que fala que a saúde começa pela boca é verdade. Se tanto algumas doenças da cavidade oral vai influenciar na sua saúde como um todo, como alguma deficiência em algum sistema, seja digestivo, seja algum problema circulatório, ou, por exemplo, se você tem diabetes, pode interferir na sua cavidade oral. E assim como alguma infecção da boca pode interferir para um parto prematuro, para uma infecção pulmonar.
Então, para encerrar, que hoje eu passei aqui rapidinho para conversar com vocês sobre a importância do diagnóstico, sobre a importância das consultas periódicas com os dentistas. O meu conselho para vocês é que não deixe de fazer um exame periódico com os dentistas da confiança de vocês, de 6 em 6 meses pelo menos, certo? Então, se vocês tiverem alguma dúvida em relação à odontologia, é só me mandar no direct que eu vou tentar responder para vocês. Um beijo e até a próxima!